Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um CI Podcast no canal Intermediário. Meu nome é Roberto, damos início aqui hoje a um bate-papo bem interessante sobre política municipal, não é isso, Carico? É isso aí. Recebemos hoje um convidado que a gente já está tentando há algum tempo, estava difícil combinar as agendas, mas ele está aqui. Seja bem-vindo, Ramon. Ô Roberto, muito obrigado pelo convite, obrigado Kaique. Tamo junto, Rubão, Ramon. que tá ali nosso cinegrafista, né, Roberto? Hoje está na produção. Tá na produção, é isso aí. Quero agradecer o convite de vocês, viu? E parabenizar pelo trabalho. Eu digo que esse tipo de trabalho é muito importante, né? O trabalho de conscientização política é um trabalho que reflete no bem-estar do cidadão diretamente. Então é muito importante mostrar quem são os políticos da cidade, as pessoas que pretendem concorrer aos cargos eletivos e quem vai fazer gestão ou trabalhar, né, pelo cidadão itapeciricano. Então, assim, eu acho que uma das melhores formas de se ajudar uma sociedade é ensinando a votar. E diretamente, não vou dizer indiretamente não, diretamente isso aqui, esse programa de vocês tem esse potencial, tem essa responsabilidade, e eu acredito que as pessoas que assistirem, acompanhar, vão poder conhecer melhor aí os nossos candidatos, todos nós, né? Legal. Que legal. E essa buzininha que tocou no fundo aí, não sei se a câmera captou, mas é o Kleber que tá chegando, nosso apoiador. Nosso apoiador. Espetinhos do Kleber. Ô, Então, rapaz, que legal, hein? Churrasquinho. Que é a melhor parte desse programa. Isso eu Tem já fiquei tudo, sabendo. a gente vem para comer churrasco, aí aproveita e fala. Aproveita e conversa de bate um papo. política. E conversa de política, exatamente. Então isso acesse aí no Instagram, @espetinhos do Kleber, conheça lá o cardápio, chame aí, adicione nos seus contatos, que com certeza vai salvar o seu final de semana, salvar aí a sua festinha, porque é churrasco, baião de dois, feijão tropeiro, enfim. Curte essas culinárias nordestinas? Então, nossa, adoro. Bom demais. Só chamar o Kleber lá. E a VNT, né? A VNT Fibras. Internet de fibra. Então, se você quer aí uma internet para acessar a rede social, ou se você joga online, assiste filmes, para acompanhar o Espetinhos do Kleber, acesse a VNT. Vídeo. O canal Intermediário, assiste o CI Você assiste, Ramon? Oi? Xvideos. Não assisto. Não. Cara, se você assiste as sessões da Câmara no YouTube, Aí é sim. muito importante acompanhar. Então, chame VNT Fibra e instale aí, tem promoções bem interessantes aí. Conheça e, sem dúvida, vai te atender super bem na sua expectativa de plano. Chegou o Kleber, então vamos receber aqui, aproveitar que a gente está nessa pausa técnica aqui para... O Kleber é sensacional. Legal. Então, produção, hoje o Rubens está na produção aqui, vai nos apoiar e a gente vai seguir em frente. Ramon, é interessante, eu converso com os meninos aqui que a gente tem uma relação de amizade já de criança, né, cara? Sem dúvida. O Ramon Corsini, você representa, a gente pode dizer aqui, cerca de 30, 40 anos da política aqui, que vem lá do seu pai, passou pela dona Regina e hoje tem continuidade com você. Então a gente tem muito assunto para falar aqui, não só do que a gente viveu, mas do que a gente conhece e do que está por vir aí mais na frente, né? Sim, com certeza. Você, né, Roberto, faz parte aí de uma história da nossa família, sua família. Então, nossas famílias sempre foram muito, muito ligadas, né, muito próximas. Eu me recordo ainda do seu pai, né? Tive a satisfação, o prazer de conhecer seu pai. A gente jogava futebol na rua da sua casa aqui, né? Eu vinha com meu pai aqui no Jacira. Exato. E eu me recordo que a gente jogava futebol aqui na rua da sua casa. Era muito legal. Cara, cerca de 9, 10 anos nós tínhamos na época, Isso. né? E é interessante, minha mãe esteve aqui em São Paulo, ela mora em Minas, né? Mandou um beijo pra dona Graça. Ela esteve aqui em São Paulo e a dona Regina foi lá com o Pedro nos visitar na chácara e a gente começou a conversar sobre o Jacira lá em 77, 80, começo da década de 80. E tudo que foi conseguido, né? Tudo que foi conquistado através da Sociedade Amigos do Bairro aqui na época, Kaique. E o Ramon já era o vereador naquela época. O Ramon. Vereador Mirim, né? Era o Mirim. Mas aí nós tínhamos na época a Sociedade Amigos do Bairro, que o senhor José Salgado era o presidente, tinha o Zé da Paixão como tesoureiro, minha mãe era vice-presidente, enfim, tinha uma galera grande, com certeza não vou lembrar o nome de todos. Mas as conquistas que começaram lá atrás, de coisas básicas, né? De asfalto de rua, de saúde, ticket de leite. Naquela época tinha... Você é novinho, você tá com quantos anos, Kaique? 28. 28. Mas a carinha de 18. A gente já tá no 4... A gente já tá no 4.0, 4.1. Então, é uma jornada que a gente viveu de testemunha ocular, né? De a gente presenciar essas reuniões. Então, inclusive, a gente estava vendo fotos lá em casa, no dia que a dona Regina foi lá, dessas reuniões da sociedade, Amigos do Bairro, aqui no Colégio Jacira, de coisas
básicas, como asfalto de rua, como guia, como o esgoto, né, canalização de esgoto, enfim. E é um período em que o Jacira era carente de coisas muito básicas, né? Que hoje a gente briga por coisas como segurança, com melhorias aqui e ali, mas eram coisas extremamente básicas, né? Naquela época. Não, eu me recordo, você citou alguns nomes aí, sua mãe era uma líder, foi aqui uma líder comunitária, uma pessoa que trabalhou muito para o crescimento, né? Na verdade é para a fundação e para a formação do bairro, é o que você está dizendo, não tinha um mínimo de infraestrutura, então veio primeiro o bem mais essencial que é a água, né? Acho que foi a primeira coisa que chegou, veio aqui até o Jacira, então aqui na região a gente, eu tenho lembranças daqui, tenho lembranças da região de Santa Júlia também, tenho... praticamente a fundação do bairro, né? A fundação, exatamente, fundação. E aí, assim, e mesmo criança, eu sempre participei, né, cara, com meus pais. Então, nós somos em 3 irmãos. Dos 3 irmãos, eu fui sempre que mais se interessou por política, sempre que mais gostei de tratar com a população, com o próximo. E sempre estive mais perto do meu pai por conta disso, né, na trajetória política dele e da minha mãe. Como você disse, meu pai foi vereador 4 mandatos. Um abraço pro Pedro Corsini aí. Vai nos assistir com certeza. Isso aí. Beijão aí pro pai e pra mãe. E meu pai e minha mãe. Meu pai foi vereador de 81. Ele se elegeu em 81, né? Então o primeiro mandato dele eram de 8 anos. Foi de 82 a 88. 88 a 92. Depois ele foi de 96 a 2000, 2000 a 2004. Aí minha mãe foi de 2004 a 2008. 2008 a 2012. Eu de 2012 a 2016 e 2016 a 2020. Ah, que história. Imagina, então a gente... uma história. 40 anos aí, eu chutei 40 e acertei. É isso aí. Eu não sabia desse mandato de 8 anos, então tinha um mandato de 8 lá? 6 anos. De 6 anos. 6 anos, foi de 82 a 88, né? Ah, ok. Primeiro mandato do meu pai. Entendi. Então, e o Pedro, eu lembro que tinha essas reuniões, o Pedro vinha na época e você vinha moleque, a gente ficava, os caras fazendo reunião, a gente brincando e tal. Era uma vivência muito boa, de você ver as coisas acontecendo no bairro, enfim. E agora chegamos aí ao Ramon, candidato à prefeitura, né, em 2020, com o Jorge, né, a vice-prefeitura. Sim. E hoje o Ramon trabalhando com a Analice, né? Queria que você começasse falando desse momento aí, como tem sido para você trabalhar com a Analice. Tem que ter um escritório, a Analice está com um escritório aqui, né? Tem um escritório no centro de Itapecerica, a gente atende na rua 13 de maio, número 41, centro de Itapecerica, é o escritório do deputado Analice Fernandes. O que aconteceu? Eu fui vereador até dezembro de 2020. Então, e vinha fazendo um trabalho, como sempre fiz, minha família sempre fez, um trabalho de atendimento à população. Nosso trabalho consiste em manter as portas abertas à população. Naturalmente, pelo fato de eu ser advogado, eu desenvolvo um trabalho maior voltado para a questão jurídica, para um trabalho assistencial de orientação, de um auxílio, uma prestação jurídica, digamos assim, por conta da minha profissão. Mas assim, não é só isso, né? Hoje, como eu trabalho com a deputada Analice Fernandes, quando eu era vereador, as portas estavam abertas, as pessoas me procuravam para diversas questões, né? Desde infraestrutura, né? Desde um buraco na via até um... Buraco é o que mais procuram. Procuro demais. Nossa, tem muito, hein? Tem bastante. Então, desde um buraco na via, até de uma manutenção de via, né? Digamos assim, até um atendimento de uma cirurgia, por exemplo, né? Uma pessoa que talvez passou na rede pública de saúde, rede municipal de saúde, não teve o devido atendimento, e o papel do vereador não é ir lá e conseguir a cirurgia para a pessoa, propriamente dito, mas é saber qual foi o motivo dessa omissão do poder público nessa situação. Então, o vereador vai averiguar o motivo pelo qual aquele atendimento não está sendo prestado daquela maneira, de uma maneira satisfatória ao munícipe. Então, quando o vereador atendia nesse segmento e no segmento jurídico, porque é o que eu estou dizendo, Roberto, a dinâmica nossa de trabalho, da nossa família em todo esse período, Kaique, foi em manter as portas abertas para a população, para nos procurar e a gente atender no que for necessário. Pelo fato, como eu já disse, de ser advogado, por profissão, por formação, a gente acaba atendendo muitas questões jurídicas, prestando aí muito auxílio na área jurídica. Mas hoje, com o escritório da deputada... E aí vem na pergunta que você me disse, que é a questão da deputada Analice Fernandes. Ela me convidou para trabalhar. A gente já tinha uma parceria de muitos anos, né, cara? A Analice é uma pessoa que sempre ajudou muito a cidade, né, cara? É a pessoa, o deputado que acho que mais trouxe recursos para Itapecerica aqui e benefícios, enfim.
uma parceira de Itapecerica. A gente gostaria de bater um papo com ela aqui, cara. Ela vem com ela. Eu vou marcar pra ela. Tu consegue uma agenda com ela lá? Com certeza. Vou ver se ela vem aqui. Legal. Ela vai adorar vir aqui, você pode ter certeza. É legal. Itapecerica é uma prioridade para ela. Então a gente vai, eu tenho certeza que em breve ela vai estar aqui com vocês. E aí ela montou esse escritório em Itapecerica já esse ano, porque como nós que fazemos parte do grupo dela, né? Eu particularmente nessa situação aí, ia ficar desprovido aí de um local para atender, tinha meu escritório no Parque Paraíso, mas ela queria fazer com que a gente prestasse um melhor atendimento. Então ela conseguiu um escritório no centro de Itapecerica, onde a gente consegue hoje prestar atendimento aí à população. E aí eu e meu grupo, atendemos às terças e quartas pela manhã, das 9 ao meio-dia. Então, toda terça e quarta, das 9 ao meio-dia, nós estamos na rua 13 de maio, número 41, centro de Itapecerica, para atender a população, da mesma forma que eu atendia quando era vereador. Então, quem conheceu o meu trabalho, sabe que pode me procurar lá e graças a Deus, eu dei sequência, o mesmo público que eu tinha, continuo tendo, até cresceu. Tá sempre cheio lá, cara. Tem acompanhado nas redes sociais aí. E bom, as pessoas estão recorrendo, que confiam, que sabem que vão conseguir encontrar um atendimento. Então. Exatamente. Então a gente continua desenvolvendo o mesmo trabalho e é o que eu estava conversando até com vocês antes aqui, é o que eu amo fazer, gosto muito de fazer, atender meu povo, atender a população. Então fico muito feliz e satisfeito por isso. Ô Ramon, nós estávamos falando aqui dessa trajetória da tua família na política, né? E a tua mãe concorreu à última eleição agora e você veio como vice. Nem o grupo que vocês estavam, na verdade vocês são o mesmo grupo, né? Mas nem o Jorge ganhou para prefeito e nem sua mãe ganhou para vereadora. A partir desse momento, já que já tinha uma tradição na sua família de desempenhar esse trabalho na cidade, vocês ligaram um sinal de alerta e falaram assim, olha, a gente precisa mudar alguma coisa? Eu acho que ligamos sim. Pensando no ponto de vista político, a gente nunca foi de mostrar o trabalho. Como que foi? E eu sou mais compenetrado no trabalho mesmo, sabe? Em desenvolver, em fazer a coisa, atender, ser mais proativo mesmo. Mas assim, a gente nunca foi de mostrar muito o trabalho que a gente desenvolve. Nós nunca fomos políticos de ir lá, desenvolver o trabalho e tirar uma foto. E às vezes isso, não sempre, né? Mas às vezes é importante você estar mostrando para as pessoas, não que as pessoas precisam ter conhecimento do seu trabalho, que você está ali à disposição e que você é uma pessoa que se dedica à população, se dedica aos seus préstimos para a cidade. Então, a gente teve esse alerta, assim, esse start aí, e temos que aperfeiçoar isso cada vez mais, porque isso realmente é uma situação que a gente deixa um pouquinho em segundo plano, porque se dedica muito ao trabalho, realmente. Mas você sabe que isso está acontecendo hoje na Câmara, assim, cara. A gente, como a gente fala de política a semana toda aqui no canal, a gente acompanha muito política, né? É como se a gente não tivesse nada para fazer. O tempo que sobra, mas a gente acompanha bastante política. A sessão da Câmara, sempre assistindo, enfim. Não dá para ir lá, que tá terminando 11 e pouco da noite, os caras estão, né? Enfim. Mas a gente acompanha pelo YouTube. E o que eu percebo é que, assim, os vereadores que usam as redes sociais hoje mais intensivamente, eu posso citar nomes aqui, o próprio Cícero Melo usa bastante, Soares usa bastante, o Alan usa bastante. Fábio Santana. Fábio usa bastante. A gente tem acesso à informação. Outros vereadores a gente não tem. Dá-se a impressão de que está trabalhando no mesmo nível. Mas não é. É perfil de repente não usar a rede. Mas fica realmente uma luz acesa, assim, cara, essa mudança de geração que a gente está, a internet é a forma mais rápida de entregar isso, né? Então, sem dúvida. Realmente, eu acho que fica um alerta para os vereadores e toda a personalidade política hoje do município, use as redes para fazer as suas entregas de resultado, para mensurar trabalho, porque a população vai acabar, né? Enfim, isso é muito louco. Vou dar um exemplo dentro de casa. Não vou falar com a irmã, mas a minha irmã, ela sabe. Falou assim, não vou votar mais ninguém, o vereador não faz nada. Eu falei, tudo bem. Qual deles você segue na rede social? Nenhum. Qual sessão da Câmara você assistiu? Nenhuma. Eu falei, então, peraí. Como é que você baliza trabalha ou não trabalha se você não acompanha? Você quer que ele venha aqui na sua porta e chama? Não dá. Né? Você tem que ter uma forma de consumir informação. Então, acho que essa reflexão que vocês fizeram é super importante, cara. Porque o trabalho assistencial que vocês fazem lá, justamente jurídico e outras áreas, eu já acionei a dona Regina para conseguir vaga em colégio para uma amiga minha, que naquela época não conseguia vaga em colégio, enfim. Então, é um trabalho
super importante, mas precisa mensurar. Mas você começou usando errado as redes, né? Não, rapaz. Você começou usando... Pô, como é que você me posta uma foto daquela lá com aquela calça colada lá, porra? Foi só aquela. Até eu tava falando pro Roberto que eu vim com uma calça de hip hop pra perder essa fama de calça apertada. Você tá conhecido como calça colada de Tapsirica agora, pois viu? Cara, não. O Dória usa calça, pô. O cara não pode usar. Não, não tem nada a ver, não. Robertão. Ai, caramba. Eu só quando eu dou uma volta nos meus cavalos lá, mas não... Mas hoje você entende que o caminho é esse. É você juntamente com o grupo, trabalhar um pouco mais, evidenciar um pouco mais o trabalho de vocês. Sem dúvida. E a gente precisa ampliar isso. Porque a gente está se preparando aí para o ano que vem, dar mais ênfase nessa questão, porque esse ano de ano de 2021 aí a gente não se dedicou propriamente a isso, né? A gente veio desenvolvendo o trabalho, mas o ano que vem nós vamos dar uma intensificada nisso, porque a gente precisa fazer... Na verdade, funciona como uma prestação de contas, né? População... Também, né? Também, cara. O povo é o nosso patrão, né, cara? Sim, também. Então, a gente tem que prestar contas do que a gente está fazendo, sem dúvida. Exato. E assim, a rede social, ela tem uma entrega muito rápida. A gente sabe disso. A rede social, o que a gente está falando aqui, o alcance é monstruoso. E aí ela tem aquela questão assim do julgamento. As pessoas falam, mas está ajudando, mas está mostrando. Não, cara, é prestação de contas. Se você não fizer, as pessoas acabam achando que você não está fazendo. Ramon, e fazendo um paralelo do que você está acompanhando hoje nessa gestão, e falando um pouco desse trabalho, né, que é um trabalho de formiguinha, um trabalho de pessoa a pessoa, atendendo as famílias, ajudando a população, criou-se um rótulo nessa gestão atual de zeladoria, né? Eles falam que é a Câmara de Zeladores. Não é a gente que fala, pelo amor de Deus, a gente escuta, né? Que é a Câmara de Zeladores. Mas eu acho o seguinte, não vou falar qual foi o convidado que teve aqui, mas ele veio aqui e falou uma coisa que me deu um estalo. Ele falou, cara, o morador, ele tá atento ao buraco na porta dele, a vaga na escola para o filho, aí no posto de saúde ter atendimento, ele tá atento ao que está mais próximo. Porque a gente cobrava da Câmara projetos de lei. Projeto de lei, mas cara, projeto de lei é importante, mas se o cara não tapar o buraco, vão acusar ele e tal. Então acabou que os vereadores fazendo esse trabalho, que eu acho que é super importante, de acompanhar a zeladoria da cidade, né? Os trabalhos de serviço, de obras, de serviços urbanos da cidade. Mas ao mesmo tempo, cria-se essa coisa assim, cara, mas e os projetos de lei, né? E não é uma casa de leis, e os projetos? O que vem para agregar nesse sentido? Então, eu penso o seguinte, Ramon, até antes da tua fala. Eu acho que é necessário você ter ali o trabalho de zeladoria, né? Porque é uma questão do cartão da cidade e tudo mais. Mas tomar isso como um projeto principal, tomar isso como uma medida principal, eu acho que extrapola um pouco dos limites, né? Porque aqui nós temos outras questões importantes, que é o caso da saúde, da educação, da segurança, e nós não vemos o mesmo empenho como, por exemplo, para asfaltar uma rua ou para tapar um buraco, né? Inclusive, ontem mesmo eu vi uma foto dos caras do governo comemorando lá, porque fizeram um cercadinho lá, arrumaram uma boca de bueiro lá. Eu acho que é muito pouco. Para oferecer para uma população é muito pouco. Como que você vê, Ramon? Isso é uma consequência da expectativa da população, a forma como a população cobra o funcionário público, o vereador? Também. Também. Na verdade, o que acontece, né? O vereador, como o político está mais próximo da população, né? Então, assim, ele trabalha com demandas também. Então, essas demandas vão chegando no dia a dia, porque é bem isso que essa pessoa falou. Antes de pensar na economia da cidade, por exemplo, o cidadão, ele pensa no que ele está, naquele serviço que ele está necessitando, que ele está enxergando, né? E ele vai procurar o vereador, que é a pessoa mais próxima. Então, assim, cria-se uma demanda natural que também, que eu disse, né? Tem gente que fala, não é competência do vereador tapar buraco, não é competência dele realizar, mas ele tem que fiscalizar o motivo pelo qual não foi feito. Então, né, indiretamente, acaba sendo uma responsabilidade dele, indiretamente. Né? Então, e essas coisas vão gerando muita demanda para o vereador realmente. Em contrapartida, por outro lado, o vereador também ele tem muita limitação na propositura de projetos. Por quê? Existe sempre existiu isso, né? Mas os projetos da cidade, o vereador ele vota projetos, né? Ele aprova ou rejeita projetos.
Então, aprova, rejeita, arquiva, enfim. Ele dá um direcionamento para um projeto que vem do Poder Executivo. Hoje, nós temos, depois da Constituição de 88, nós temos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E existe um princípio que um poder não pode intervir no outro. Então, assim, por exemplo, o Legislativo não pode intervir no dinheiro do Executivo. De como ele pode fiscalizar, mas ele não pode dizer onde o Executivo vai gastar aquele dinheiro. Exato. Então, assim, na maioria das leis implicam na questão orçamentária. Então, você vai fazer uma lei para se criar alguma coisa, na maioria das vezes, vai gastar dinheiro do Executivo. Então, cria-se um vício de iniciativa onde o vereador não pode propor. Então, é mais uma linha, uma mão inversa. Mas vem projetos do Executivo, onde o vereador, aí o vereador tem que dar um encaminhamento daquele projeto, onde o vereador tem que se dedicar exclusivamente. Aí é onde entra um trabalho, Kaique, muito importante do vereador, que é o que não aparece. Você pode ser o melhor legislador do mundo, hoje por mídia social talvez você até consiga, tá? Mas assim, talvez não atraia tantos interessados. Mas isso gera muito trabalho, porque cada projeto que chega, o vereador tem a função, a obrigação de avaliar, de analisar, se dedicar àquilo. Eu posso falar disso porque nos 8 anos que fui vereador, fui presidente da Comissão de Redação e Justiça. Então, e fiz questão de ser presidente da Comissão de Redação e Justiça, porque nenhum projeto entraria em pauta sem o meu parecer. Então, eu nomeava um relator, cada comissão tem 3 membros, né? Então, tem diversas comissões, saúde, educação, esporte, segurança. E nesse segmento, que é redação e justiça, todos os projetos, se é um projeto voltado para a educação, vai passar pela Comissão de Educação e Justiça e Redação. Projeto do esporte, passa pela Comissão de Esporte, Justiça e Redação. Então, todos os projetos eu tinha que analisar, passar para um relator, para fazer o relatório, eu mesmo me nomeava, e aí os 3 decidiam e colocavam o projeto em votação ou não. Então, assim, esse é um papel fundamental do vereador, porque tudo que vai ser realizado na cidade passa por isso. Aí sim, aí é onde o vereador tem maior atuação. Obviamente que tem algumas leis aí, né, que o vereador pode propor, sem dúvida, criando alguns programas que não tenham impacto orçamentário, criando alguma sanção, alguma penalidade, alguma coisa assim. Isso o vereador pode atuar. Mas nem todos os projetos, a grande maioria tem vício de iniciativa. Então, mas assim, eu entendi que o ponto de atenção, um dos é esbarrar no orçamento, realmente, que é o dono do orçamento é o executivo. Mas não dá, o vereador ele não tem a prerrogativa, de repente, de buscar uma PPP, uma parceria público-privada, ou de buscar uma emenda com o deputado, e aí com esse orçamento vindo, ele criar um projeto de alguma coisa mais elaborada, que vai gerar, que não vai ser algo pontual para aquele momento, mas que vai ter um desdobramento aí por anos, que vai ficar aí para a cidade, enfim. Ele tem através do PPP ou através de uma emenda? Ele tem essa condição? Não tem. Não, aí assim, o vereador ele pode fazer indicações, né, indicando a criação de uma PPP, mas a PPP vai passar por um chamamento público e vai se criar dentro do executivo. E a emenda orçamentária, ela vem também ou do governo estadual, do governo federal, diretamente para os cofres da prefeitura. Tem o lance de ser impositivo agora, dele ter um percentualzinho mínimo lá, né? Que ele pode destinar para uma outra... Aí sim, na emenda impositiva, aí sim, pode direcionar para uma... Foi agora, né? Que esse ano foi aprovado. Mas é um percentual muito pequeno. Né? Ô Ramon, e lá quando você estava como vereador lá, rolavam umas tretinhas lá dentro lá da Câmara, lá, às vezes lá com os projetos que um queria, outro não queria. Ah, sim, discussão tem muita. Tu já brigou com alguém lá já, velho? Rapaz, eu vou falar pra você, brigar, nunca briguei não, mas discutindo, já assim. Discuti, sim, já teve situação que eu vi que, no meu ponto de vista, aquele projeto não deveria seguir adiante, e eu ter meus fundamentos e ir até o final e não ir seguir adiante mesmo. Você segurou o rojão mesmo? Ah, sem dúvida, com certeza. Quando se tratava eu sempre ponderei por justiça, não por ser advogado, é porque é um princípio. Então, assim, quando eu acho que situações que de repente não agradou talvez diretamente a alguns, mas
e a gente sofria uma pressão muito grande no plenário, mas segurava até o fim. Segurava, e aí assim, o que acontece? Tem gente, aí depende do perfil de cada político, mas tem gente que discute um projeto com uma opinião, aí tem projetos que são de critério subjetivo, né? Cada um vota como acha, não fere, né? Não fere o regimento interno, a lei orgânica, a Constituição, enfim. Fica aberto para aquele vereador votar de acordo com o seu anseio, o que acha que é certo ou não. Então, às vezes, o que acontecia? Lá embaixo, o cara estava achando errado aquele projeto. Não, esse projeto não pode passar. Quando subia, tinha 200 pessoas na plenária lá. Tem que votar, aprova esse projeto. Aí o cara mudava o voto. A pressão popular na Câmara, na Assembleia faz diferença. Faz diferença, faz muita diferença. Treme as pernas lá. Então, aí que acontece, Kaique, que você tem que ter consciência da importância do seu trabalho. Porque às vezes está ali uma gama de 200 pessoas. Nossa, lota o plenário da Câmara. Só que está confrontando o interesse de 178 mil habitantes itapecericanos. Então, assim, você vai sair aplaudido dali por aqueles 200, mas você vai chegar em casa à noite, vai dormir e falar, puxa vida, lasquei com 178 mil. E não raramente todo esse movimento na Câmara pode ter um viés político também. Sem dúvida. Não raramente isso pode acontecer. Porque vai estar conflitando algum interesse, com certeza. Quando as pessoas se dirigem até lá, conflita algum interesse. Então, algumas situações. Eu sou a favor de manifestação política, assim, se souber fazer essa avaliação, esse filtro, para não levar em consideração o interesse de um partido ou de uma pessoa, porque faz diferença. A gente que é político está do lado de cá, se você percebe que faz diferença. Infelizmente, tem gente que não suporta a pressão e vai naquilo que vai a favor do vento, né? Joga para a torcida. Aí é perigoso. Mas, do contrário, a manifestação popular é sempre importante e interessante. E como foi para você vir nessa última eleição como vice do Jorge? Vocês já tinham uma história juntos, vocês já tinham uma candidatura como vereador, e aí você decidiu vir como vice. Como é que foi ir para as ruas, assim? Como é que foi a recepção das pessoas? Eu vou completar a pergunta. O Jorge falou que ele foi muito prejudicado pela ausência dele. Se você acha que realmente a ausência dele pela sim, também. O Jorge... porque é o seguinte, né? Na verdade, tinha pessoas que gostavam de mim e pessoas que gostavam dele. Então, a gente, às vezes, você deixava de encontrar... E assim, o que prejudicou aí o Jorge, na minha opinião? Tinha situações que as pessoas criticavam, e eu acho que se ele explicasse, né? Faltou a oportunidade dele explicar. Algumas situações que... se ele explicasse, a pessoa dele, porque eu explicava, mas às vezes a pessoa quer ouvir dele vinha a público explicar. Exatamente. Então, algumas situações, e eu acho que isso faria total diferença. Você percebeu que tinha uma rejeição muito grande por parte da população naquele momento pela gestão do Jorge? E aí você acha que você também foi penalizado por isso em algum momento? Eu acho que vieram uma série de situações aí que algumas pessoas do grupo até dele, do grupo do Jorge, que no decorrer da gestão foram cometendo alguns erros que refletiam no Jorge, e naturalmente refletiu em mim. Eu sou da seguinte opinião, assim, o Jorge ele falou aqui pra gente, né, foi um bate-papo muito legal, e ele falou que não usa rede social porque opta por não usar. Eu acho que ele perdeu de não usar e perde, também. O político hoje perde de não usar rede social justamente porque aquilo que você falou. Às vezes, só de explicar para a pessoa, ela muda o conceito dela. Exatamente. Então, as pessoas acabam comprando a ideia do que é vendido para ela, e aí ela toma como verdade e segue e deixa de ouvir o Jorge até porque circula muitas coisas, né? Muita informação nas redes sociais, e nós aqui muitas das vezes não tem o filtro de, sabe, distinguir o que é verdade, o que não é, né? E aí caberia, por exemplo, a pessoa dele vir a público, não só dele, mas como de qualquer outro, para poder esclarecer melhor, né? Não, e seriam dois, né, na rua. A campanha, a maior parte da campanha fui eu que representei a chapa. Então, de repente, se eu estivesse num lado dele em outro, né, eu atendendo uma comunidade, uma população, e ele outra, talvez a gente poderia ter levado essa explicação a mais pessoas. E assim, ele tem essa questão da rede social, que eu acho que é uma ferramenta gigante, que ele deixa
opta por não usar, talvez ele comece a usar um pouco mais, essa é uma pergunta que eu vou te fazer na sequência, mas eu acho que também tinha o anseio da população por alternância, que é algo que eu gosto, de verdade, eu prefiro alternância, cara, eu não gosto de... O Jorge já vinha de uma toada muito longa, né, de 4 mandatos, né? Não consecutivos, né, mas ele teve 4 mandatos. Teve o chuvisco na interrupção aí no período. Eu acho que essa alternância acabou favorecendo também essa mudança. Eu vi uma foto que o Miro postou. Achei que você ia falar da foto do Ramon de novo, cara. Deixa a foto do cara, cara. Esquece isso aí, né, cara? Esquece isso aí, porra. Olha as minhas fotos na rede social. Não posso falar nada. Eu vi uma foto, o Miro postou vocês 3, né? O Jorge tá no jogo, o Jorge tá atuando aí nos bastidores. Como é que tá isso? Então, o que eu disse já numa outra discussão que nós tivemos, né? O Jorge, ele é uma pessoa que conhece muito de gestão pública. E ainda, que você acabou de falar, foi prefeito de Itapecerica 4 vezes. Então, ele conhece muito de gestão pública de Itapecerica. Exato. Então, assim, o Jorge, em qualquer cenário que ele tá, no nosso cenário, aí, no nosso projeto, é um cara que eu digo que pode ajudar muito na orientação de uma gestão, né? Gestão de Itapecerica. Então, assim, e conhece muito. Então, a gente se reúne, discute muito política, porque é um cara que sabe muito de política, sabe muito de administração pública. Então, a gente se reúne, discute e pensa no futuro da cidade. Legal, legal. E uma coisa que o Jorge tem muito é trânsito fora de Itapecerica também, né? Ele mesmo falou que aí, se eu precisar de dinheiro, eu abro a boca e vem emenda, começa a vir e tal. Ele não precisa tanto do vereador, ele consegue puxar emenda direto pelas influências que ele tem. Tem uma grande influência política, né? Tem. Sem dúvida. Quer comer aí, Ramon? Fica à vontade. Eu já vou pegar um já. Não estava conseguindo conversar com vocês direito, é que eu estou de olho nesse petinho. Pode pegar aí, pode ficar à vontade aí para você comer aí. Não tem problema não, que a gente dá uma pausinha para você comer. Não, tranquilo, vamos conversando aí, que o papo tá bom. Quando a gente começa a falar de política, rapaz, vai embora. Ô, Ramon, a gente sabe que a saúde pública, ainda mais nos dias de hoje, ela tá tumultuada, vamos dizer assim. Tá um caos, na verdade, né? Seja aqui na cidade de Itapecerica ou seja em outras localidades. Mas nós vem enfrentando um problema aqui no município, que é em relação à superlotação e tudo mais. E esse problema vem de gestão para gestão. E como é que você avalia? Quando você estava vereador lá, o que você fez de efetivo? Assim, o que você apresentou para amenizar esses impactos na saúde no nosso município? Quando eu era vereador, Kaique, a gente sempre discutiu, como eu te disse, né? Eu sempre fui muito atuante aí na questão legislativa. Então, a gente discutia bastante orçamento. Eu lembro que a gente tiveram alguns anos que não teve tanta superlotação assim naturalmente, viu? A gente, como eu disse no início aqui, a gente que é vereador, quando eu era vereador, né, ou vereador, ele é o político mais próximo da população. Então, quando você começa a ver as pessoas chegando no seu gabinete pedindo emprego, pode assistir o noticiário que você vai ver que o desemprego cresceu, cara. É impressionante. Quando você começa a ver as pessoas se queixando de segurança, você vai ver que a criminalidade aumentou. Então, assim, a gente sempre teve essa sensibilidade através da população. E a saúde, eu acho que ela veio agora degringolando aí, o ano passado e o ano retrasado, esse 2020, ano, né, no ano de 2020. O ano passado a gente foi uma situação atípica, né? Que teve a pandemia, né, cara? Então, todos os recursos foram voltados para combate do Covid, enfim. Então, foi um ano meio atípico em relação a isso. Antes isso veio oscilando. Eu sei que eu lembro que teve um período que a gente teve que trabalhar com muito afinco na questão da segurança, né? Foi quando a gente trabalhou para que fosse ampliado o efetivo da Guarda Municipal, para que se fosse melhorar a segurança da nossa cidade, porque era aquele momento o que a população clamava mais aqui na nossa cidade era segurança. E algumas situações aconteceu realmente, como você falou, em relação à saúde. Então, assim, qual foi uma das situações que eu me recordo que nós atuamos? A lei orgânica do nosso município, ela prevê que 15% da receita corrente líquida tem que ser aplicada em saúde e 25% em educação. No ano que a saúde não estava bem, nós trabalhamos
no orçamento, na confecção, na realização do orçamento, e foi aplicado quase 30%. 25% mais ou menos, não me recordo assim o percentual, mas eu sei que foi bem mais do que a lei exige. Então, aí conseguiu conter um pouco essa superlotação, essa questão aí que vinha acontecendo. Mas assim, e eu acho que isso, além disso, medidas administrativas, que é o executivo que tem que trazer, o legislativo, quando ele está alinhado com o executivo também, ele pode trazer inovações, ideias, e não é só a questão orçamentária. Se você duplicar aí o orçamento, você direcionar na saúde aí um percentual maior, se não souber aplicar, se não tiver gestão, não vai surtir efeito do mesmo jeito. Eu lembro que na época veio até um valor do governo federal logo no início da pandemia. De fato veio os 49 milhões lá, 49 ou 48, alguma coisa assim, destinado para o município para fazer ali o combate à pandemia. De fato veio esse valor, né? Ou não? Não, E quanto que ficou, né? Porque assim, a gente escuta por aí pelos bastidores que veio esse valor, e aí quando a nova gestão assumiu não tinha tudo isso, ou tinha bem pouco. E de fato hoje se nós fizermos fazer uma análise hoje, a gente vê que da gestão do Jorge para a gestão do Nakano, pouca coisa mudou, vamos dizer assim, em relação à saúde, tanto em termos de infraestrutura, modernização das unidades, estruturação da rede, valorização dos profissionais. Então a gente percebe que teve uma mudança mínima, vamos dizer assim, para não dizer que não houve nenhuma mudança, né? Não, eu acho que até a superlotação aí aumentou, né? Hoje você vê... Mas em razão do surto, né, de gripe, né? Mas assim, eu venho ouvindo a população, aí é uma questão que eu venho... do que eu pude ouvir, tá? Nas ruas. Uma das maiores reclamações hoje na cidade é da saúde, realmente. Hoje que eu digo a gripe, vamos dizer que ela veio de final de novembro para cá, talvez, né? E realmente foi um ano desafiador demais na saúde, em termos de médicos. Sim. Foi um ano. Mas assim, a gente percebe isso, né? E assim, nos recursos que vieram, me recordo dos recursos que vieram para o combate à pandemia. Para combate à pandemia. Rapaz, é que faz um tempo já, não vou me lembrar de números aqui, mas assim, números exatos, né? Mas assim, pelo que eu me recordo, a gestão do Jorge aí, a gestão passada, né? Eu acho que ela conseguiu aproximadamente entre leitos UTIs e leitos que não... Enfermaria, né? Enfermarias, quartos, né? Me parece que 65. Não sei se você que é da área da saúde tem acesso a esses números. Acho que era 60. Que 60, né? 30 leitos para o PS do pronto-socorro. O pronto-socorro central e mais 30 para o de Jacira. Isso, então. Que ficaram implantados na cidade, né? Não foi feito como outras cidades aí que fizeram hospitais removíveis e aí passou a pandemia, o hospital foi embora, o dinheiro foi embora junto. Essa é a minha opinião, né? Quem fez tem o direito legal aí de fazer, né? Principalmente no momento emblemático como esse. Agora, com a pandemia, com os recursos que vieram, a cidade ganhou pelo menos mais 60 leitos que ficaram permanentes no município. Então, acho que foi um acerto aí na gestão que se mantém isso, né? Hoje não sou mais vereador, então não sei se esses leitos ainda são utilizáveis, estão operando, mas foi um ganho muito grande que a cidade teve nessa questão, nessa situação. E aí, dinheiro tinha 2 tendas de atendimento, né? Tinha uma tenda na frente à prefeitura, tinha aqui no pronto-socorro de Jacira. Então, acho que o atendimento em relação à Covid um recurso foi bem aplicado. Diante das circunstâncias todas, né, cara? Exatamente. Então, assim, mas esse valor todo aí acho que não veio, viu? Eu preciso me aprofundar nessa questão, tá? É que faz um tempo já eu não me recordo dos números. Eu lembro que depois, além de ter vindo esse valor, a própria Câmara dos Vereadores votou a autorização do empréstimo de mais 4 milhões para a Caixa lá. Não foi isso? Aí foi votado o empréstimo. E tinha necessidade desse empréstimo naquele momento? Para pavimentação, né?
Não, para pavimentação foi os 30 milhões. Isso. Posteriormente, os 30 milhões, veio a pandemia, veio o recurso federal para combate à pandemia e a casa votou mais um projeto de autorização de empréstimo de 4 milhões. Quando nós votamos, todo projeto que a gente vota, né, principalmente de empréstimo, ele é debatido por um bom tempo, né, é avaliado, as secretarias vão até a Câmara, ou a gente vai até a Secretaria, quando eu era vereador, fazia muito isso, para avaliar a necessidade. E naquele momento, era muito dinheiro que se gastava com Covid. Em saúde se gasta muito. Se gasta muito. Então, a gente, no momento, nós avaliamos lá, tivemos, e era necessário, no nosso ponto de vista, a aprovação. Os preços majoraram muito também, né? Desde como é que vocês chamam as luvas, essas coisas? Tem insumos, né? Mas tem outro nome que é... Materiais hospitalares? Mas, insumos, porra. Não, tem um outro nome, cacete. Tem outro nome. Luva. Pode ser. Máscara. Máscara. Não. Enfim, até o final eu lembro. Ramon, aí falando um pouco desse período da pandemia também, você está no PSDB, né? PSDB e a gente teve lá um assunto já bem estressado, que é a questão do referenciamento, do HGIS. Mas eu lembro que você foi lá no Palácio do Governo com a Analice, né? Acho que o pastor Márcio foi junto, né? Sim. Um abraço pro pastor Márcio. E aí tivemos a boa notícia de que não, vai segurar. Aí depois não segurou, né? Referenciou e pegou, vamos dizer assim, entre aspas, todo mundo de calça curta, até o próprio Nakano, né? Ficou uma situação muito chata, né, cara? Principalmente você, né? Pegou de calça apertada. E aí agora o Dória tá aí, passou a prévia do PSDB, ele vai vir realmente pra presidência e tal. Como que você avalia isso, assim, cara? Da Itapecerica, ele se desgastou um pouco aqui, né? Como você avalia isso? Então, essa questão do HGIS, né? Nós tivemos essa notícia aqui no HGIS, aí fomos até a deputada, e a deputada prontamente nos atendeu, foi até o secretário de saúde, que à época... Munholi, uma coisa assim? O Vignoli, ele é chefe da Casa Civil, né? Okay. Mas intermediou isso. E aí se comprometeu em manter mais um período, até que a prefeitura preparasse as UBSs e os PS, né? Porque o que estava acontecendo, na verdade? E aí o nosso município perdia com isso também, que a gente tem que avaliar. A pessoa tinha uma gripe, ia no pronto-socorro do HGIS. E aí chegava um baleado, por exemplo, talvez tinha que ficar... Não ficar, é uma emergência, não ficaria esperando, né? Não ficaria esperando, mas a grande questão é que às vezes você demanda muito tempo, utilização de insumos, tudo isso. Isso, exatamente. Então as questões aí, vou dizer, as questões aí de maior atenção, de maior gravidade, não eram atendidas como deveriam. Não é bem essa palavra, não eram atendidas como deveriam. Na verdade, não conseguia preparar para atender como deveria, porque às vezes tinha que se dedicar a outras questões menores. Exatamente. Ficava comprometida. Então, assim, o que o Estado se planejou? No que o Estado se planejou? Vamos deixar o HGIS para a gente atender questões com maiores gravidades e complexidades, exatamente, e o município atende as menores complexidades, que é justamente essas questões aí corriqueiras aí do cotidiano, né? Então, assim, o Estado, ele deu esse tempo, a deputada foi atrás, o Estado cobrou, né, o secretário, o Estado deu esse tempo, o prefeito foi até lá, se comprometeu em preparar o pronto-socorro, enfim, preparar a sua equipe, a sua secretaria e o seu atendimento, e aí o Estado gradativamente, então, passado um período, o Estado deixaria de fazer esse atendimento. Então, foi isso que aconteceu, e aí hoje está dessa forma, mas assim, a gente está vendo... O prazo foi cumprido, irmão? Acho que até março, né, que eles tinham prometido, uma coisa assim. Eu acho que foram... Até março. E não cumpriram, não. Não, eu acho que foram 90 dias, né? Eles tinham dado 90 dias, né? Só que eles não chegaram a cumprir esses 90 dias. Acho que depois que os vereadores foram lá, o prefeito foi lá e tinha firmado esse compromisso. Só que acho que na semana, ou 1 ou 2 semanas depois, eles fecharam. Mas daí voltaram a cumprir depois, né? Tá fechado até agora. Não, mas daí se encerraram os 90 dias?
Não. Porque eu tive lá daí depois. Tive lá, aí a deputada Analice ligou para a diretora falou, não, a gente está atendendo. E na verdade, depois que eles deram esse prazo e fecharam as portas antes, referenciou antes, eles não abriram mais. Eu tive lá um dia, eles estavam atendendo, eu lembro. Inclusive está fechado até hoje. Eu me recordo que lá tinham as pessoas fazendo um acolhimento de quem chegava ainda, nesse período. Entendi. Não estava mandando pro Cross diretamente, né? Mas enfim, como que você avalia o Dória? Vocês pretendem apoiar em 2022 ele para presidente? Como que tá isso? Você votou nele nas prévias? Votei. Velho. Mas aí é uma questão, eu estou fazendo questão partidária, né? O Eduardo Leite é uma boa opção, cara. Eu gosto dele. O Dudu Milk. Mas assim, aí na verdade eu votei nas prévias no Dória aí, mas é pro Rodrigo Garcia ser candidato a governador. Pra gente tentar um outro candidato no governo. Então essa foi uma estratégia, na verdade. Mas assim, aí eu particularmente... Dependendo de Itapecerica, o Dória não ganha nem mais pra síndico, viu? Com certeza. Eu tô aí. Assim, cara, eu sinceramente hoje, Roberto, eu não tenho ainda minha opinião definida com o candidato a presidente, né? Da República. Tá tudo muito aberto ainda, né? Lula, exatamente. Moro, tem muito nome ventilando. É isso aí. Então, assim, eu tenho hoje, para te dizer a verdade, eu tenho meu voto definido para deputado estadual, que é a Analice Fernandes, que é... O federal você não fechou? Não tenho ainda também, a gente está conversando. Então, assim, não tenho ainda um candidato e pretendo avaliar bastante ainda a questão presidencial também, né? Tem, hoje aí, a gente vê que tem Lula, Bolsonaro e Moro aí que vão pro segundo turno, né? Eu acho que são os três. Tem o Ciro, mas o Ciro tá caindo, né, cara? O Ciro vem... A Polícia Federal bateu lá. Bateu lá, do Ciro, exatamente. Mas não decola também, eu acho, viu? Eu acho que vai ficar entre os três aí. Ô, Ramon, então você tá online pra próxima eleição aqui pra prefeito. Sim, tá com online. Certeza. E como é que você espera encontrar a prefeitura daqui a 2024? Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, do atual governo, como é que vocês estão se preparando? Então, é uma questão bem delicada, porque a gente depende de crescimento do município, né? Primeiro você depende de uma arrecadação, de um avanço aí, de um crescimento na arrecadação, né? Que é uma coisa que eu não vejo assim nenhum trabalho voltado para desenvolvimento. Mas essas coisas vão acontecendo, às vezes acontece naturalmente também. Depende de quem pretende empreender na cidade. E depende, sem dúvida, né, cara? Nós, mais do que ninguém aqui, dependemos da economia nacional. Hoje é mundial, porque por conta da pandemia aí, dessa crise mundial, tudo vem refletindo, um efeito dominó. Mas a gente depende aí do crescimento do PIB, principalmente nós que dependemos aí, a maior arrecadação nossa é repasse federal, depois a segunda estadual e a terceira federal. Então, assim, o IPTU, que é a nossa maior receita corrente líquida, corresponde aí pouco mais de 10% do nosso orçamento. 10%. Então, assim, nós dependemos exclusivamente do crescimento da economia nacional. Sim. Né? Da gente sair dessa crise aí. Então, assim, depende de como vai estar o país, primeiramente, né? Porque por mais que se crie alguma política desenvolvimentista na cidade, os reflexos vêm ainda, se começar hoje, os reflexos vêm em 2025, vai. Mas não estou vendo ainda nada de grande potencial se desenvolver, né? se vislumbrando. Então, assim, eu acho que a gente tem que ainda contar com esse mecanismo que a gente tem aí de arrecadação, que é repasse do governo federal e governo estadual. E, né, cara, e conter essa inflação aí. Hoje nós temos um orçamento aí que está próximo ao orçamento de 2 anos atrás, 1 ano atrás, e os preços estão lá em cima, né, cara? Realmente estagnando, para não falar que retrocedeu. Exatamente. Ô, Ramon, mas assim,
uma das suas últimas falas na Câmara, já acho que na última Assembleia. Então você não paga meu salário, essa foi a última. Não, essa foi antes. É zoeira. Não, pode falar isso aí. Até gosta de pouco na conta. Tá sabendo? Ele falou pra munícipe, você não paga meu salário. Não foi isso, cara. O salário é pago, inclusive, por você próprio, né? O que a mulher simplesmente estava tendo uma votação, e é que eu te digo, uma votação contra o regimento interno, que assim, era uma questão... Eu lembro dessa discussão. Você lembra disso aí? Era uma questão... Havia uma questão partidária ali. Sem dúvida, muito. Mas era uma SEI que estava sendo votada, uma comissão especial de inquérito. Uma situação, cara, onde incriminavam muitas pessoas. E o projeto simplesmente, que tinha que ser apresentado para a comissão especial de inquérito, não foi apresentado, chegou na plenária para votar. Então tá aqui, ó, 150 folhas aqui, você vota sim ou não? Oxe, mas não voto nunca. Aí a mulher veio falar pra mim, você vai votar porque você paga o meu salário. Eu falei, a senhora não paga o meu salário. Todos os municípios de Itapecerica, sim, agora. Então, depois até... É porque assim, editaram lá, né? Mas teve uma parte que eu falei, então se a senhora mudar ou morrer, eu não recebo mais. Então, é assim, não é um munícipe. A população itapeciricana, o munícipe itapeciricano, ele paga o meu salário, sem dúvida. Mas no contexto como foi gravado, como foi... levado em consideração. Foi cortado. Então, mas assim, é que ela me apontou o dedo e disse que você tem que fazer do jeito que eu quero, porque eu pago o seu salário. Eu falei, não. A senhora não paga o meu salário, disse isso para ela, né? Sozinha, individualmente. Né? E o que eu estou trabalhando aqui é pela cidade de Itapecerica da Serra, por todos os munícipes, que todos os outros pagam o meu salário. Então, eu não posso prejudicar todos os outros em detrimento do interesse dela. Cara, e esse posicionamento, acho que vai de encontro ao que você falou agora há pouco, né? Que a pressão da plenária não pode influenciar de forma alguma. De jeito nenhum. A decisão. Você imagina você voltar 150 páginas, você simplesmente cravar a tua assinatura ali, porque está tendo uma pressão, você vai ceder a pressão sem ler e vai incriminar pessoas e tal. Realmente não faz sentido e é importante ter esse posicionamento firme. Ontem eu falei isso para o Alex Pires aqui, o Alex gravou com a gente. Vai ao ar nos próximos dias, não sei quando, acho que o seu vai ao ar depois do Alex. Do Alex já está no ar. Que o Alex era um dos presidentes que eu percebia que tinha essa firmeza, cara. Assim, o pastor Márcio teve alguns momentos também de falar, pessoal, faz silêncio, acaba a sessão, com bagunça, não dá, chama a GCM. E, cara, é uma casa de leis, é uma casa do povo, mas é uma casa, precisa ter um mínimo ali, de respeito, né? De respeito, de trabalho. E realmente isso, às vezes eu percebo perdendo um pouco a mão quando a gente vai assistir sessões, uma conversaiada, uma bagunça, cara, que fica difícil. Mas, como eu ia dizendo, uma das suas últimas falas, né, já encerrando, entregando o teu mandato como vereador em 2020, você disse que uma das suas preocupações era esse crescimento, como eu posso dizer, em densidade, né, a cidade crescendo em lotes, e não vou nem entrar no mérito do lote, enfim, mas não está crescendo em infra, né? O UBS não está acompanhando, as escolas não estão acompanhando, aí falta vaga aqui, ali, e que era uma das suas preocupações. E isso já está crescendo assim, exponencialmente nos últimos dias, assim, cara. A gente faz um passeio de bike aqui na região, e o que a gente mais vê passeando de bike são loteamentos e tal. Como que você vê isso, assim, Ramon? Isso é irremediável, cara? É secar gelo? Ou dá para combater isso? Porque vou dizer, só complementando, eu particularmente, Roberto, não sou contra você comprar um lote, construir, morar com a sua família e sair do aluguel. Desejo boa sorte, sucesso. Deus abençoe. Mas a cidade tem que se preparar para isso, né? Senão exatamente. Essa conta chega, né, cara? Não, e assim, Roberto, existe mecanismo para fazer corretamente. Só que aí, você falou uma coisa muito importante aí. Ninguém, pelo contrário, a gente está aqui, todos nós estamos imbuídos na questão política, porque a gente pensa na população, pensa no nosso próximo e pensa na nossa cidade. Então, só que qual que é o problema? Quem ganha com essa situação? Só o loteador. Só porque ele pode fazer, ele tem mecanismo para fazer de uma forma legal, de uma maneira legal. Só que ele vai ter que deixar, se ele faz um loteamento, ele tem que deixar 20% de área institucional. Então, você pegou lá 10 mil metros para fazer um loteamento, 2 mil já dá para construir uma creche no futuro, uma escola, uma praça, um UBS se precisar. Existe um planejamento na legislação para isso. Só que ele não deixa nada. Entendeu? Então, assim, é possível fazer o lote mínimo na nossa cidade aqui em zona urbana, são 250 metros. Para sair IPTU, para sair... matrícula, escritura, tudo bonitinho. Legal.
Então, assim, de repente, existem mecanismos para que essa pessoa até possa, para que duas pessoas sejam donas do mesmo lote, fazendo uma compensação ambiental. Logicamente, não é fácil isso que a gente está falando, porque a realidade nossa é outra. Mas, assim, o que eu quero deixar claro é que em tudo isso, quem mais lucra é aquela pessoa que está fazendo loteamento irregular. Não é a pessoa que está comprando. A pessoa que está comprando, às vezes, pode até pagar um pouco mais barato. Só que ela vai pagar depois, ela vai ter problema de infraestrutura. Ela não vai morar num bairro tão legal, talvez. Ela não vai ter próximo da casa dela, dificilmente ali ela tenha no futuro uma escola, porque se faz um loteamento regular, tem que deixar 20% da área institucional. Então ela já tem garantido, quando ela compra, um pedaço lá que vai para a prefeitura para criar infraestrutura. Então, assim, existe como fazer, mecanismo para fazer, e assim, só que toda obrigação tem que ser do loteador. Não dá para o cara chegar lá, picar, ganhar, pôr o dinheiro do bolso, a prefeitura depois tem que entrar com água, esgoto, luz, escola, saúde. E sempre no reativo, sempre correndo atrás. Exatamente, sempre. Exatamente. Então, isso é inadmissível e a prefeitura, o município tem que ser contundente nisso. Não pode. Na sua avaliação, a gente está falhando nisso, então, cara? Você concorda com a Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí tem que ter fiscalização e não pode deixar. Começou, já tem que ir, barrar. E você pensar em algo para o futuro, assim, hipoteticamente você prefeito, em trabalhar essa questão? Sem dúvida. Isso aí eu comecei, no meu primeiro mandato, eu comecei a trabalhar muito com regularização fundiária. Né? Já existia, né, a lei de 2009, já teve uma lei que instituiu a regularização fundiária. Então, em 2013 aí era uma lei relativamente nova, mas a gente já tinha um preparo e vinha trabalhando para isso. Mas por questões políticas eu não consegui tocar isso adiante. Tá? Questão de as pessoas acharem que eu cresceria politicamente, não consegui tocar isso. Mas tudo bem, foi um momento que passou, mas o dia que eu for prefeito da cidade eu quero trabalhar isso. Tá? Trabalhar com regularização fundiária. Uma questão é regularização fundiária e a outra questão é regularização não regularização, mas trabalhar pelo desenvolvimento, criando corredores empresariais na cidade. Então a gente tem aí hoje mecanismos que a lei nos oferece, que a gente pode criar. A gente não pode trazer indústria em algumas situações, mas empresas nós conseguimos, temos potencial para isso. Então, assim, é justamente acertar essa questão, né, da questão nossa de um crescimento aí desordenado, muito grande, a gente acertar isso e a gente trabalhar para que essas pessoas, porque o nosso cidadão tem emprego aqui dentro de Itapecerica, emprego e renda. Isso é um assunto que eu vou te perguntar, mas só fazer concluir o anterior, né? O Gilberto Pascom, ele saiu do governo mesmo? Tem certeza? Isso você sabe? Eu fiquei sabendo disso. O Verbo Online anunciou que ele foi exonerado, mas até a data de ontem não tinha portaria ainda. Que é o secretário do Meio Ambiente, né? Talvez o principal responsável diretamente por fiscalizar essas questões de loteamento que a gente estava falando. Então, só um parênteses. O segundo é que você falou da regulação fundiária, eu vou falar da questão econômica, mas criou uma secretaria agora no governo Dona Cana, uma pasta nova que é voltada para a regularização fundiária, que antes ficava com o João Miranda na habitação, se eu não estou enganado, ficava lá na habitação. É aquela que foi sugestão do Val? Parece que sim, sugerido pelo Val Santos, projeto de lei, não sei como é que funciona isso lá, mas o presidente da Câmara defendeu essa criação de pasta. Como você vê isso? Você falando que é algo que você acredita que deva ser prioridade também. Precisa de uma pasta para isso? Acho que uma secretaria que acho que não precisa, não tem necessidade. Mas um departamento atuante, sem dúvida, né? Se eu pensei, falta braço, põe braço lá. Isso põe aí. o braço na Secretaria da Habitação. Mas você acha que outros interesses, além só da regularização fundiária? Quando se cria secretaria, acaba criando cargos, né? Então, e aí a festa pros caras lá. Não, quando cria cargos, você acaba acomodando mais pessoas e onerando mais os cofres públicos. Então, de repente, pode ser, não estou dizendo que seja esse o caso, mas na maioria de algumas situações, quando se criam secretarias, para contemplar alguns acordos políticos. Também. Pode ser. Já foi agradado já? Nunca. O
bem que isso traz é absurdo. Assim, que acho que o próprio Zaratini falou disso aqui, né? Exemplos como no Rio de Janeiro que teve. Quando você dá a escritura pro cara, o cara investe no imóvel, Sem o cara dúvida. faz uma casa mais bonita, valoriza muito a cidade, mas precisa analisar isso aí direito. E aí, falando do crescimento econômico, né? Os corredores, como você falou, corredor empresarial. O Jorge Costa, a gente perguntou para ele aqui, na verdade para todos, né? Por que Itapecerica não cresce economicamente e esbarra sempre na lei dos mananciais, né? Na lei dos mananciais. Que eu acho que é mais a indústria, né? Bate mais a questão da indústria e tal. Dá para crescer, então, economicamente? Essa lei de proteção aos mananciais, que é a Lei 12.233 de 2006, é uma lei que estabelece diretrizes para uso e ocupação do solo. Então, assim, não que diretamente a lei barre, ela traz algumas situações que inviabilizam alguns projetos de alguns empreendedores. Então, por exemplo, se a gente vamos pegar um eixo aqui próximo de nós, aqui é Bias da Silva. A gente pega um corredor que estrategicamente ele tem uma localização boa, né? Legal, a gente está aqui próximo da Emboimirim, se você Rodoanel, enfim. Então, é um local que seria até apropriado no corredor empresarial. As margens tem uma via ampla, né? No nosso município a gente tem essa carência de infraestrutura também. As margens da Bias da Silva, você pode utilizar 30% do solo de cada lote que você comprar. Então, assim, se você comprou um lote de 5.000 metros para fazer um galpão, por exemplo, você pode utilizar 1.500. Então, às vezes, para o empreendedor, a conta não fecha. Né? Ainda tem a questão de... A Bias da Silva, a gente ainda fala num determinado ponto, ainda tem a questão de rede de esgoto, né? Que vai até um determinado ponto, rede de água. Enfim, vamos falar da José Simões Louro Júnior aqui, que já está dotada, essa via já é dotada de tudo isso. Mas, aqui alguns índices são de uso total do solo, que são alguns índices mais urbanizados. Mas vamos continuar então na Bias da Silva, que tem esse índice e precisa investir nessa infraestrutura. Então, assim, se a gente conseguir... Hoje existe uma resolução do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que ele autoriza o município a remanejar 5% desses índices. Então, assim, de repente, se você quiser trazer um corredor empresarial, você fala, então, vamos trocar, vamos remanejar esse índice aqui, eu vou deixar talvez uma zona de preservação, que você pode utilizar 15% lá, a gente pega uma área grande, lá não pode utilizar mais nada, está congelado. E a gente traz esse índice para cá. E aqui a gente amplia para 80%, 100%. Pega uma zona urbana aí e congela e traz para cá. Por exemplo, assim, chega nessa equação aí. E aí as margens da Bias da Silva, por exemplo, você cria um corredor empresarial, onde o empreendedor ele pode utilizar 100% da área, ou um percentual maior, cria um zoneamento voltado para isso, zoneamento comercial, que daí você pode trazer para dentro do município, e traz infraestrutura para uma localidade dessa. E aí você consegue atrair empreendedores, empresas. Aí se você quer montar um galpão logístico, por exemplo, se você compra um lote de 5.000 metros, você não vai precisar investir, construir um galpão de 1.500, você constrói de 5.000. Entendeu? Então, são essas situações que a legislação é bem rígida realmente, mas já existem alguns mecanismos que nós podemos aplicar para tentar fazer o crescimento econômico da cidade. Porque e a nossa cidade, Roberto, a gente não depende só do crescimento econômico, que é o principal, obviamente, para a questão de arrecadação. Mas para o bem-estar do nosso cidadão aqui, a gente precisa trazer esse tipo de empreendimento. Porque desde quando eu sou vereador, cara, eu acompanho aqui, principalmente onde eu estou na cidade, eu cito Jacira e Santa Júlia, né? Jacira, Crispim e Santa Júlia, mas são todos os bairros daqui, né? Como região. O sofrimento que esse pessoal daqui tem, que passa, que sofre. Por quê? Sai daqui 3h30 da manhã, cara, 4 horas para entrar no serviço 7, 8. Entendeu? Porque atravessa São Paulo todo por um trânsito, um tráfego infernal, parado. Então, assim, além da gente crescer a economia, trazer um crescimento econômico para a cidade, o que eu quero trazer para o meu povo, aqui para Itapecerica da Serra, é um bem-estar para a nossa população. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, cara. Que isso, cara. Você imagina o cara trabalhando aqui na Bias da Silva, você mora aqui no Jacira, 5 minutos, 10 minutos você está no seu emprego, no seu trabalho. Entendeu?
Então é isso, cara. Além da fomentação da economia, Mas né? você acha que você vai continuar encontrando resistência política ainda? Ainda que você seja prefeito, por exemplo? Ah, não, prefeito é diferente, né? É. Você encontra resistência política quando você é vereador, porque você depende... Então você acha que, por exemplo, assim, hoje, na situação que nós estamos hoje, isso não funcionou até hoje porque não teve nenhum prefeito que teve boa vontade e nem determinação de ir lá e fazer isso funcionar? Não, eu acho que é questão de visão até, viu? De conhecimento, talvez, de visão. Essa resolução também agora de 2018, né? Então veio... talvez a gente se aprofunda um pouco, recente. Então, o ano passado, como eu disse para vocês, o retrasado foi um ano bem atípico. As energias... Ano retrasado não, passado e esse ano. As energias se voltaram, principalmente o passado, se voltaram para o Covid, né, cara? Combate ao Covid, então parou tudo realmente. Mas assim, eu acho que isso pode ser trabalhado e implementado na nossa cidade. Deve ser trabalhado e implementado na nossa cidade. E assim, essas diretrizes que eu estou te dizendo já são aplicadas pela nossa legislação estadual, que é a do Guarapiranga, aí, né, que é a lei dos mananciais, às margens da Regis Bittencourt. Lá, a cada 800 metros de cada lado, ele é marcado pela nossa legislação como eixo empresarial metropolitano. Ali você pode ter um lote mínimo de 1.000 metros e ocupar a área total do seu lote, do seu imóvel. E permeabilizar 20%, né? Você tem que deixar 20% de área permeável. Mas você pode utilizar 100%. Então, de repente, você tem lá 1.000 metros, você pode construir 1.000 metros. Constrói um pouquinho em cima, ou enfim. Faz um pátio de carros, já é impermeável. Já permeabilizou. Já exatamente. Não, bem legal. O Lacir teve aqui um tempo atrás e ele falou também da possibilidade de se investir em serviços, né? Porque a região metropolitana, as indústrias vão para o interior e a região metropolitana absorve serviços como telemarketing, como outros, assim. Mas, cara, é fenomenal essa ideia, porque se a cidade gera emprego e as pessoas trabalham aqui e deixam a renda aqui, é retroalimentar a economia da cidade. Exatamente, com certeza. Pô, cara. Não, você imagina. O imagina. desenvolvimento é até mais rápido, né? Sim. Não, e assim, o que acontece? Uma coisa puxa a outra, né, cara? E assim, você imagine você... O exemplo eu cito sempre o exemplo de um amigo meu, um grupo de amigos meus que trabalham em São Paulo. Os cavaleiros do Zodíaco. Não, os cavaleiros da classe A. Esse grupo de amigos. Eles Você vai sair pescar lá, pô. Com certeza. Vai. Não, vamos. Deixa ele virar o Raik, né? Raik, E assim, esse grupo de amigos meus, eles vão para o trabalham em São Paulo. Só que eles saem às 17. Se eles saírem às 17 de lá, eles chegam aqui às 8, às 20. Se eles ficarem lá até às 7 na academia, eles chegam aqui às 8 do mesmo jeito. Então eles fazem academia lá. Você imagina se eles estão aqui. Já faz aqui. Ou não é fazer academia, né? Ou ia fazer aqui. Exatamente. Você entendeu? É isso que eu falo da fomentação da economia. Aí já faz universidade aqui, à noite, cara. Não, e é uma sequência, cara. E aí é o seguinte, aí a economia está trabalhando aqui, o depósito vende mais, a casa reforma. Aí entra a questão da regularização fundiária, que o imóvel está regularizado. Ele vai ter condições de fazer o financiamento para concluir a obra dele, para deixar... o município traz aí um incentivo, alguma coisa para que os imóveis tenham suas fachadas concluídas e a cidade vai desenvolvendo, vai crescendo. Tem uma coisa que move a economia é a engenharia civil. Engenharia civil é uma palavra bonita para falar. O chefe contratou o pedreiro, o cara vai fazer um puxadinho, isso gera economia. É um mestre de obra. Isso aquece a economia. Isso sem dúvida. Bom, cara, assim, essa parte de economia a gente acompanha em outros municípios, né? A gente sabe que é desafiador, mas tem essas questões visíveis, como você falou, tudo isso aí para mim é visível. E tem o invisível, que eu falo, que é a autoestima do munícipe, cara. O cara olhar para Itajaí, eu gosto de morar aqui, tenho orgulho de morar aqui. É resgatar o orgulho, né? É isso aí. Essa autoestima é fundamental. Mas deixa eu mudar um pouquinho a chave aqui, vou voltar lá atrás no PSDB um pouquinho para falar o seguinte, nós tínhamos, né, no pleito que você foi vereador, nós tínhamos 2 vereadores daqui do bairro, que era o professor Marcelo, mandar um abraço para ele, e o Zecas,
mandar um abraço pro Zecas também. Já convidamos o Zecas pra vir aqui. Seu. Isso mesmo. Ô Zecas, vem cá, Zecas, bater um papo com a gente. Já convidamos vocês. As pessoas nos cobram. Por que vocês não convidam? A gente convida, mas às vezes a pessoa tá ocupada, não vem. Inclusive, acha que eu e o Rubens esquecemos. Nos cobravam. Nos cobravam. A minha mãe, cara, assim que ela veio de São Paulo, minha mãe tá assistindo, assim que ela chegou em São Paulo, ela veio de mim e falou: Roberto, por que vocês não chamaram os Corsini? Eu falei: mãe, chamamos. Eles não quis. Um dos primeiros, velho. Precisa conciliar a agenda. Mas enfim, Zecas, vem aí, pô. E eles estiveram aí. E aí, não entraram nesse pleito agora de 2021, né? Não passaram e tal. O Zecas foi, inclusive, bem votado. E aí eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao PSDB por isso. A dona Regina também não entrou. E tinha muito, como é que eu vou chamar? Medalhão? Muitas fortes personalidades no PSDB. Eu acho que jogou contra o PSDB. Essa é uma pergunta que eu devia ter feito pro Miro. E não, o Miro é o presidente do PSDB aqui, né? E não fiz, não passou. Tinha muita gente boa no PSDB de votos, né? E só entrou quem? 3, né? Acho que o Alan, o Cepacol, o Alex Pires, né? O Val Santos, onde que ele é? O Val... PRB. Foi erro de estratégia? É normal do jogo político? Como que você avalia isso assim, cara? Não, é um grupo que estava alinhado, né? Para seguir juntos e pensando até no futuro, né? Pensando em seguir juntos nessa, numa próxima. Então, foi todo mundo no mesmo partido, mesmo se sacrificando, sabendo já. Já era sabido que ia ser desafiador. Já, não, sabia que 2 ali já perdia a cadeira. Só que a gente imaginou que nosso partido também teria mais voto. Faremos pelo menos 4, né? E não aconteceu. Então, cara, 4 num jogo de 12 Mas nós fizemos no PSC, né? Sim, no PSC. PSC a gente fez em 2016. Isso. Fizemos eu, Alan... Falei o primeiro, estamos na ordem, né? Eu, o Alan. O Márcio era o presidente? O Márcio e o Cepacol. Exato. Fizemos os 4. E dessa vez não rolou, né? Não deu. Cara, tinha muita gente boa. Falhou. Dessa vez falhou, né? Muita gente boa no PSDB. Boa que eu falo assim de voto, cara. E aí, aliado a isso, perdemos 2 vereadores daqui. Sem dúvida. Atuando ou não atuando, né, cara? Tem gente que gosta e gente que não gosta, né? Ô Ramon, você já entrou desacreditado, velho? Ou você entrou confiante e aí teve um momento que você parou e pensou: puta, mano, deu merda, eu acho que eu não deveria ter... Foi confiante até o fim, né? Você foi confiante até o fim? Cara, eu vesti a camisa e fui. Tinha dado uma palavra que a gente trabalharia até o final, até o último dia. Então, Mas a rua é um termômetro, né? É um termômetro, Não, a rua é muito bom. Eu sabia que não ia ser fácil de chegar, não, viu? Desde o início, né? Já sabia. Hoje você tá mais maduro? Sim. Não, hoje essa campanha... Eu fiz uma campanha de prefeito e vice, né? Porque o Jorge, infelizmente, não pôde ir para a rua. Então, me amadureci bastante. Pude conhecer o meu potencial também, que às vezes a gente não imagina. O trabalho que a gente faz aí ao longo dos anos, a gente acaba atendendo muita gente, né, cara? E tendo contato com muita gente, demonstrando, as pessoas conhecendo o nosso trabalho. Então, assim, é um trabalho que é feito no cotidiano, né? Hoje você vê, a gente... Esse ano, por exemplo, atendi o ano todo muita gente. E não está distante da minha eleição em 2024. Mas você não acha assim, o Jorge ele saiu com, podemos dizer assim, com uma rejeição muito grande. E você não acha que a sua imagem atrelada a ele, isso pode te prejudicar lá na frente? Assim, por exemplo, assim, as pessoas fazerem aquela associação, Ramon é Jorge, quem vai, por exemplo, se o Ramon ganha, quem vai governar é o Jorge, por trás. Então, eu acho que até talvez quem venha a ser opositor nosso aí vai utilizar isso. Mas assim, o combinado que eu tinha com o Jorge era ser vice nessa, e se nós ganhássemos as eleições, eu já era o candidato a prefeito na próxima. Então assim, é o que eu disse para vocês desde o início aqui. É muito hipócrita, cara, quem dizer que o Jorge não tem potencial para contribuir com uma administração, com uma gestão. Então, assim, talvez hoje, se o atual prefeito tivesse uma pessoa com experiência, potencial, o Jorge ou qualquer outra pessoa que foi prefeito aí que desenvolveu uma boa gestão, que trouxe realizações, não estaria sofrendo tanto. O Jorge teria espaço no seu governo, lá, hipoteticamente? Sem dúvida, né? Um cara que eu digo que vai ajudar muito na minha gestão. O que aconteceu com o Jorge, que a gente tem que deixar claro, tiveram algumas
várias pessoas que circundaram ele, que eu deixo claro que não vai fazer parte da nossa gestão, do meu governo, quando eu for prefeito dessa cidade. Você usou a palavra hipócrita, eu Quer acho dar que uns ela cai como uma luva. Assim, ela cai como uma luva, porque teve muitos caras assim aqui no Jacira. Eu tô louco pra falar não, mas não quero tomar processo. Não tenho, cara. O Ramon te defende aí, pô. Você me defende, Ramon. Pode chamar aí. O cara não defendia o candidato a prefeito dele na rua, assim, cara. Tem direito de fazer isso? Tem. É de bom tom? Não é. Não. O cara mandava fazer material por conta própria, sem o prefeito junto. A equipe do cara na rua defendia o outro prefeito, que é mais grave ainda, cara. Defendia o outro prefeito. Pô, cara, tá de sacanagem. Isso, eu perguntei, Jorge, chegou pra você? Ele falou, chegou pra mim, sei quem é, esses caras estão fora. Não tô defendendo o Jorge não, pelo amor de Deus, nem é meu amigo Jorge, mas é foda. É feio, né, cara? Já chamou os caras de canalha. Canalhas. São canalhas. Não, mas muita gente, isso aí é fato. Agora, a gente veio eu vim com ele, com o Jorge, num projeto. Eu não viria candidato a nada em 2020, tá? Eu tava me preparando aí pra mim não ser candidato a nada. Talvez apoiar minha mãe. Talvez não, né? Obviamente apoiar minha mãe se ela fosse candidata. Pô, se você não apoiar sua mãe, pelo amor de Deus. Tá louco, louco, você não tinha que ganhar nem pra síndico. Tava indeciso, né, velho? O cara ficou em dúvida, mano. Você apoia a mãe, velho. Não, talvez se fosse a minha mãe a candidata, né? É isso que você quer, Itapecerica, pra São Paulo. O cara que não apoia a mãe. Não, então, aí não sabíamos antes se era minha mãe ou não candidata, talvez um irmão ou alguma outra pessoa que a gente mais apoiaria quem fosse o candidato, né? E me tranquilizaria aí, continuar o meu trabalho de atendimento, os 4 anos, sem ocupar cargo nenhum. Mas quando os partidos começaram a se compor, o Jorge me chamou numa conversa e falou, Ramon, vem agora, me ajuda a fazer a gestão da cidade. Vamos governar junto à cidade. Você tem o seu grupo aqui, que é a história que você falou do PSDB, um pessoal que estava conosco aí, um grupo bom. Vamos se unir. Vocês ajudam a gente no governo agora, de 2021 a 2024, e aí você continua em 2024. Foi aí que me despertou a vontade de ser candidato a vice, para eu poder contribuir mais com a minha cidade mesmo, para eu poder vir e me aperfeiçoando cada vez mais e trabalhando por Itapecerica. Então foi isso que aconteceu e a gente veio, e aí eu dei minha palavra que nós iríamos juntos e fui até o fim, e assim, e é isso que a gente falou aqui, a gente veio juntos num projeto e o Jorge é uma pessoa que pode contribuir muito ainda com a gente, tem muita experiência, né, já passou por muita coisa, A gente tem uma gritaria lá embaixo, mas enfim, pode continuar. É os fãs do Ramon. Fica me aguardando lá, fala que eu já vou na foto ali, vou na janela tirar uma foto ali já. Aquela foto ali lá. Que zoado, hein, velho? Mas é meio perigoso ser visto do Jorge, cara. O Jorge falou com o Paulinho aqui, como é que eu digo? O que falou do Paulinho, cara? Ele falou, pior vice-prefeito da história de Itapecerica. Eu fico imaginando o Ramon prefeito, velho, com aquela foto e aquela faixa atravessada assim. Você já pensou, rapaz? Com um chapéuzão ainda? E aí, Robertão, já pensou? Cara, é muito legal. Mas falando em faixa, a gente precisa urgentemente rever o hino de Itapecerica. Eu acho o hino... Dá pra rever aquele hino. É lei municipal, né? É lei municipal. Hino. A letra é legal, cara. É só, acho que a melodia, não é melodia, não sei o arranjo, né? Talvez. Todo respeito ao compositor, aos músicos. Precisa... Você gosta de um modão, não gosta? Demais, rapaz, você é doido. Nossa. Percebe-se mesmo. Gosto muito. Ele vai fazer um modão com o hino de Itapecerica. Já é um modão, né? Então, você falou que cria cavalos, né? Crio. Tem uns cavalos bons de raça lá? Tenho. Eu tenho uns animais... cavalo de passeio, né? Então eu crio cavalo desde criança também. E hoje minha esposa gosta, meu filho gosta, meus cunhados gostam, então toda a família é envolta nessa situação, né? Nessa questão de prática de esporte equestre. E a gente faz passeios a cavalo, então eu crio o cavalo manga larga, né? Que é cavalo machador, manga larga machador, que é o cavalo mais apropriado para passeio. Então meu filho também gosta muito, então tem dele, tem da minha esposa, e a gente é o hobby que eu sempre tive e quero continuar tendo, que me faz muito bem.
Eu vi uma foto sua com um potrinho lá no Instagram. Isso, tem. Tempo aí. A gente tem umas éguas de cria lá também. Tá seguindo mesmo você lá. Viu, rapaz? Eu sou da Mombaça, cara. Eu moro no sítio, cara. Eu moro em Chácara. Ele deixa lá o like. Deixa lá o amei lá na sua irmão. Eu acho que ele tem um monte de gente que mandou joinha, o Roberto que mandou coração. Eu acho que ele comenta assim, lindo. Lindo como sempre. Os caras são fogo, Roberto. Sabe pra lá. O Rubens tá gostando ali, ó. O Ramon, pensando em 2024, já que a gente tá falando bastante disso aí, o que acontece? A gente tá pior que pra presidência do Brasil, né, cara? Tem muito nome aí, né? Nossa, velho, e começou cedo demais, né, meu? Tem bastante nome aí, cara. Sendo ventilado e tal. Vai dizer que você também não começou cedo demais, não. Não, eu comecei quando tinha 12 anos já. Você consegue ver um bloco aí, consegue desenhar um vice, alguém desses prefeituráveis aí para fazer uma aliança contigo? Ou não dá para pensar em nada disso ainda? A questão de... a política é dinâmica demais, né, Roberto? Então, assim, hoje, de repente, depende... a pessoa hoje está num momento e amanhã talvez não esteja. Então, essa é uma situação que é definida mais lá na frente. Mas, como eu disse, a gente tem um grupo, né? Tem um grupo que veio do nosso... que participamos junto do pleito lá atrás. Então são pessoas que já desenvolveram um trabalho em conjunto, já fomos vereadores juntos e a gente pensa em alguma coisa futura. Então já desenvolveu alguma coisa lá atrás, pensando em alguma coisa lá na frente também. Então assim, naturalmente alguém que faça, provavelmente alguém que faça parte desse grupo aí que a gente... Tem um que você gosta, assim, que você fala, puta, eu quero esse cara comigo. Ah, rapaz. Já tá começando a fazer uma listinha assim, sem a... Já comecei. Sem a opção do grupo. Já comecei, tô no segundo caderno já. É mesmo? Tanta aqui, gente. Ó, meu nome tá lá? Tá lá. Ó, secretário de saúde, secretário de turismo, secretário de finanças. Já tá fechado. Aqui, já ó. tá fechado. Vai ser o... Amanhã os caras vão estar falando lá. Falei, ó, os caras tá vendido já lá pro Ramon já. Já foi secretário de todos que passaram aqui. Eu já fui secretário de todos já que passaram aqui. Caramba, então eu que tô sendo enganado. Tá, vida. Ramon, olhando para aquela câmera, o que a população de Itapecerica pode esperar de você, cara? O Caio, que eu vou dizer, cara, hoje, se eu me mantenho e permaneço na política, é por um chamado, por uma missão que eu tenho. O meu único interesse que tenho na política é servir a minha cidade, servir meu povo, servir meu próximo. Quem conhece o meu histórico de trabalho da nossa família, sabe que a gente sempre nós sempre trabalhamos pela nossa cidade, sempre trabalhamos pelo nosso cidadão, pelo nosso munícipe. Então, assim, eu quero fazer, o que eu quero é continuar me dedicando, porque hoje eu faço isso, me dedico ao meu trabalho, que é servir a população itapeciricana. Quando você está fora do mandato aí, logicamente, não tem um alcance tão grande, porque faltam mecanismos e ferramentas para isso, mas eu quero continuar fazendo isso, e meu propósito é mudar Itapecerica, principalmente na questão que eu disse para vocês aqui, na questão econômica, trazer um crescimento sustentável para Itapecerica. Nós temos formas de crescimento aí, formas de arrecadação que eu vejo aí hoje as duas mais eficazes aí é o crescimento sustentável, que é o dinheiro produzido dentro da cidade, ou o repasse de governo de esferas federais e estaduais. Então eu quero trazer um crescimento sustentável para nós. Então eu quero trabalhar para isso, na questão de crescimento, trazendo dignidade para a nossa população. O cara é de direita, mano, tá vendo aí, ó? Você não é Bolsonaro? O cara é de direita. Os caras ficam falando que eu sou Bolsonaro, que eu não sou Bolsonaro não, cara. Eu sou simpatizante, é diferente. Isso aí. Ramon, de verdade, assim, cara, acho que deu, né? Deu. Agradecer demais a sua presença, assim, ratificar o que disse. Você é um carinha legal, hein, Ramon? Não, rapaz, obrigado, velho. Vocês também, viu? Agora, só me deixaram meio em dúvida essa questão do secretariado agora, né, velho? Porque vocês fecharam com outros também. É só pra valorizar o nosso passe aqui, pô. Tá certo. Mas, assim, ratificar aí a admiração que eu tenho pela sua família demais, assim, Roberto, como eu disse, obrigado, eu não sei de ouvir falar, eu não sei de ler, eu sei de viver, de ver, testemunho ocular de como... O papel do seu pai aqui na década de 80, a Sociedade Amigos do Bairro, que tinha o seu Zé Salgado, minha mãe, Zé da Paixão. Cara, tem muitos nomes aí. O quanto trabalharam, o quanto lutaram, depois Dona Regina e você. Rogério e Rodrigo encaram a política ou não? Eles só apoiam? Não, só apoiam, né? São muito... Rogério e Rodrigo? São meus irmãos.
Parece o nome do dupla sertanejo. Você vê, rapaz? O Ramon com R também, os 3 com R. Ufa, ainda bem que é Ramon com R, né? Você vê? Podia ser com H, né, velho? Podia ser com H, né? Vai que... Mas eu gostaria muito que viessem aqui, o Pedro viesse. Que a vou convidá-los, com certeza. Contar a história de Itapecerica um pouco aí, tudo que eles passaram lá atrás. O Lacir teve aqui, que a gente contou tanta história aqui, cara. Nos bastidores, principalmente, a gente chorava de rir aqui, cara. Fala pro seu pai vir aqui da polícia. Vou falar. Ele vai ficar muito feliz e assim, é uma pessoa que meus pais, né, trabalharam muito por Itapecerica, nessa região aqui, pelo crescimento. A gente tava, ontem, você vê, eu tô hoje aqui contando a história que a gente jogava futebol aqui na Guimarães Rosa, né, Roberto? Isso. Onde você mora ali. Ontem eu estava falando com um amigo, essa semana, com o seu Honorato, um amigo nosso de Santa Júlia. Quando tinha acabado de asfaltar a rua Igarapé, eu passei com meu pai, eu era pequenininho, eu lembro, cara. E uma outra cena que não sai da minha cabeça também é uma subida que tem lá na rua Felipe Mendes Rodrigues, no Jardim das Oliveiras. Meu pai embalando a Brasília, eu pequenininho, meu pai embalando a Brasília, subindo no barro assim e escorregando, e a gente chegou... Então, assim, a gente vivenciou isso, né? Vivenciou esse crescimento e agora a gente está no momento nosso, né? Nossos pais, embora meu pai e minha mãe me ajudam muito ainda, né? Na questão de atendimento à população, o público deles aí, o pessoal que procurava meus pais ainda me procuram bastante. E, nossa, tenho uma alegria e satisfação em atender. E assim, agora a gente vem numa nova missão aí, né? A cidade como já está num outro momento, né? Na época do meu pai, da sua mãe, do Zé Salgado, do Zé da Paixão, eles e assim, isso aqui no Jacira, né? E aí em outros bairros aí também, outras pessoas fizeram o crescimento, né? Trouxeram o básico, na verdade, a infraestrutura para o local. E agora a gente tem que buscar para trabalhar por essas outras questões que é para trazer qualidade de vida, né? Para nossa população. Cara, é pra você ter vou dar um testemunho de fé. Não, o nível de gratidão que eu tenho pela família Corsini, isso é externo, não é o canal intermediário não, pelo amor de Deus, é o Roberto aqui, nada a ver com o canal e tal, mas pra eu ter uma ideia, eu vou dar um exemplo. Meu pai morreu no Natal, cara. Meu pai morreu dia 25, na noite de 24 para 25 de dezembro, meu pai morreu. E pô, Natal, família, você tá em família. Nossa, minha mãe, de madrugada, soube da morte do meu pai. E eu, moleque, 16 anos, tava na rua, zoando o Natal e tal. E aí, minha mãe ligou de manhã pro Pedro, às 6 e pouco da manhã. Pedro, tio morreu. Seu pai veio, cara, no Natal. O cara veio, sua mãe veio, passou o dia aqui, deu toda a assistência pra minha mãe, apoiou. Então, assim, isso é uma coisa de caráter, tá ligado? Não é política. É de caráter, dúvida, é de amizade, é de... Então, eu tenho uma admiração, um respeito e um sentimento de gratidão por vocês, por essa jornada que a gente tem aí, cara. De crescer junto, a gente tem 40 anos, eu tô com 41, sou um pouco mais velho, você me deve respeito. Mas tem essa relação dos nossos pais aí, que pra mim é muito importante. Então, obrigado aí pela confiança, pela oportunidade de vinda, de sucesso pra você. E eu que agradeço o convite, viu? E dizer, cara, que tudo isso que eu digo, e não somos só nós, mas quem tá na política hoje, tava falando aqui com o Kaique antes, o Kaique faz medicina, né? Então, em breve doutor aí. Em breve doutor Kaique, então só não vem candidato a prefeito antes de mim, né? E aí, em breve doutor Kaique. Então, assim, como na política, a medicina como na política, é um sacerdócio, você tem que gostar, amar o que você faz, senão você não persiste, né? Então, assim, tudo isso é por questão de gostar muito. Hoje, se eu me mantenho na política, como aconteceu essa situação com meu pai lá atrás, com vocês, com a sua família, é uma questão de que não é uma obrigação, né, cara? É uma empatia natural que quem está dentro, no caso dos nossos pais, aí é amizade mesmo. Mas se acontece isso com uma pessoa que não tem um vínculo de amizade muito grande, isso é por conta do sentimento que se tem pela política, pelo próximo, através da própria política. Então, quem está na política hoje tem que gostar do que faz, tem que viver para isso, senão faz outra coisa da vida, velho. É isso aí. Pois é, a gente vê outras motivações aqui e ali, né? Mas realmente quem permanece é porque realmente gosta de gente, gosta de tal. Tem que ser, senão... Fala do patrocinador.
Pessoal, é isso aí. Antes, se inscrevam no canal, compartilhe esse link aí nos seus grupos de família, no grupo de WhatsApp, nos ajude aí, distribua esse conteúdo. A gente tem um sentimento de que o YouTube nos ajudou no sentido inverso, em questões de discutir vacina, discutir outras coisas. Então precisa muito do teu apoio nesse engajamento. O Ramon tá denunciando nossa página. Ajuda lá. Eu não sei. Agradecer os Espetinhos do Kleber. No Instagram, @Espetinhos do Kleber. Peça lá já o seu churrasquinho. Não fica soprando brasa aí, sofrendo, não. Vai, pede os Espetinhos do Kleber. E a VNT, internet de fibra, para quem gosta de jogar online, para quem gosta de rede social, TV por assinatura, é só acessar e chamar. Tem ainda a instalação gratuita, Rubão? Instalação gratuita. Até dezembro. Então, esse último mês, se você falar que viu aqui, tem instalação gratuita. Então, assim, pô, baita descontão, né, Kaique? Vai ajudar nós também. Caicano ou Raik? E agora? Raik, rapaz. E eu quero ver se ele deixar um espetinho, eu quero agradecer o espetinho do Kleber também. Valeu, Ramon. Obrigadão pela sua presença, cara. Ô, Kaique, obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Só quero ratificar aqui o que eu disse no início, cara. Continue com esse trabalho, porque é um dos melhores trabalhos sociais que você pode fazer pela nossa cidade é mostrar, levar conhecimento da população, quem são as pessoas, quem são os políticos da cidade, e orientar e criar um mecanismo das pessoas se orientarem em quem elas vão votar, quem elas vão escolher para a cidade. E assim, é uma questão, uma disputa que tem que ser muito saudável, tem que ser escolhido o melhor para a cidade. Não tem que ser escolhido, talvez não tem que talvez eu me acho melhor para a cidade, mas não seja. Talvez o outro candidato também se ache melhor, não seja. Então assim, tem que ser escolhido realmente o melhor para a cidade. E se o nosso objetivo, o nosso anseio é o melhor para o futuro da nossa cidade, dos nossos munícipes, da nossa família, tem que ser o melhor. Então, eu achei que você ia falar assim, tem que ser eu. Tem que ser melhor. Fica a dica aí, não negocie o teu voto, meu amigo. É isso aí. Vote consciente. Tchau. Valeu, Ramon. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, hein? Gostou, Ramon? Você é louco, bom demais, velho.